Você pode me ajudar, moço? Eu prometo que vou pagar quando eu crescer. Lígia, uma menina de aproximadamente 7 anos, olhou nos olhos de André com um brilho de esperança e uma seriedade que não condizia com sua idade. Não foi a súplica em sua voz que fez André parar, mas a maneira como ela falou, como se estivesse se comprometendo com algo muito maior do que simples palavras. André Santos, 38 anos, era o QU de uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Um homem de sucesso, dono de um apartamento luxuoso, um carro do ano e uma carreira que poucos poderiam invejar. Mas apesar de toda a riqueza material, André sentia-se vazio. Ele se via preso em uma rotina exaustiva de reuniões, decisões de negócios e viagens corporativas. Suas conexões com os outros eram superficiais, e a solidão era sua única companhia nas noites de sexta-feira. Naquele dia, depois de mais uma jornada interminável de trabalho, André decidiu fazer algo diferente. Ao invés de pegar o carro que o levaria para casa, em poucos minutos, ele decidiu caminhar pelas ruas de São Paulo. Talvez ele quisesse sentir a cidade de um jeito mais próximo. Ou talvez só quisesse se perder em seus próprios pensamentos. O fato é que ele não sabia que aquela caminhada mudaria sua vida para sempre. São Paulo, com toda a sua imensidão e velocidade, era uma cidade que podia te fazer sentir um estranho em sua própria casa. As ruas estavam lotadas de pessoas indo e vindo. Mas André não podia deixar de se sentir como se fosse invisível. Ele caminhava sem destino, observando a vida ao seu redor como se fosse apenas mais um espectador. Foi quando passou em frente a uma pequena padaria que seus passos desaceleraram. Ali, à porta do estabelecimento, estava uma criança, segurando um bebê em um pano velho. Lígia, com olhos grandes e curiosos, olhou para André, que estava a poucos metros de distância. Ela hesitou por um momento, como se estivesse procurando coragem, e então, com uma voz tímida, mas firme, fez o pedido que ninguém poderia ignorar. Senhor, você pode me ajudar? Eu preciso de leite em pó para o meu irmãozinho. Eu prometo que pago quando crescer. André parou. Não foi pela falta de visão do que estava acontecendo ali. Era comum ver crianças em situação de rua, pedindo esmola nas ruas movimentadas de São Paulo. O que o tocou profundamente, no entanto, foi a dignidade de Lígia. Ela não estava implorando por caridade. Estava fazendo um pedido com a sinceridade de alguém que tinha o mínimo e estava disposta a lutar por mais, mas sem jamais perder sua honra. Qual o seu nome? André perguntou, tentando desviar a atenção de seus próprios pensamentos confusos. Lígia. E este é o João. Ela respondeu, apontando para o bebê nos seus braços, envolto em um pano desbotado. Minha mãe está doente e não consegue sair de casa. André olhou para o bebê e viu ali em um instante que talvez fosse o reflexo da própria solidão que ele sentia. João estava fraco, com os olhos semicerrados, provavelmente sem forças, até mesmo para reagir ao que estava acontecendo ao seu redor. O olhar de Lígia era resoluto, mas também revelava a carga que ela carregava. Me acompanhe. Vou te ajudar, disse André, não conseguindo resistir ao impulso de fazer algo. Lígia, surpresa, sorriu pela primeira vez. E eles começaram a caminhar juntos em direção à padaria. André não sabia o que estava fazendo exatamente, mas algo em seu coração o impulsionava a ajudar. De alguma forma, quando entraram no pequeno estabelecimento, ele comprou não só o leite em pó, como também outras coisas básicas que a família pudesse precisar. Pães, frutas e até mesmo fraldas. Isso tudo é demais, senhor, disse Lígia, olhando maravilhada para as sacolas que André segurava. Considera isso como um empréstimo. Você vai pagar quando crescer, como prometeu, André disse, quase sem pensar. Sua resposta veio de um impulso, mas ele estava surpreso consigo mesmo, por sentir a necessidade de fazer algo mais, por aquela menina após a compra. Lígia guiou André pelas ruas, caminhando em silêncio até que, após alguns minutos, ela se deteve e apontou para o que parecia ser um fim de rua. Chegamos, ela disse de forma simples. André olhou em volta, confuso. Não havia uma casa ali, nem mesmo um prédio, apenas os pilares de um viaduto. E sob o viaduto, em uma cena que ele jamais imaginara ver em sua própria cidade, estava uma jovem mulher de cerca de 28 anos, pálida, com aparência fragilizada pela doença e pelo sofrimento. Ela estava deitada sobre papelões e cobertores velhos, amamentando João com o leite que ele acabara de comprar. Consegui, mãe. O moço bom me ajudou, disse Lígia, correndo até a mulher. A mãe, com uma expressão de cansaço, olhou para Lígia e então para André.
com um olhar que misturava desconfiança e surpresa. Como conseguiu o dinheiro, filha? O moço disse. Que é emprestado. Ele é muito legal, Lígia respondeu com um sorriso, ainda segurando as sacolas com as compras. André ficou parado observando à distância, sem saber o que dizer ou fazer. Ele sentia uma mistura de emoções, mas algo muito maior do que simples compaixão tomava conta dele. Ele havia visto muitas coisas em sua vida profissional, mas nada o havia tocado como aquela cena. Ele observava a família de Lígia, que, embora não tivesse nada em termos materiais, possuía algo muito mais valioso: o amor. O tipo de amor que ele próprio sentia falta. Ali, debaixo daquele viaduto, em um lugar improvável. Eles eram mais ricos do que ele jamais se sentira, com todo o seu sucesso e bens. Naquela noite, ao voltar para seu apartamento, André não conseguia parar de pensar no que acabara de ver. Ele estava acostumado com reuniões intermináveis e a pressão do mercado financeiro, mas naquele momento, ele se questionava sobre sua própria vida. Ele tinha tudo, mas havia perdido algo essencial. E talvez, de alguma forma, a família de Lígia pudesse ser a resposta para o vazio que ele sentia. No dia seguinte, mesmo antes de ir para o trabalho, André decidiu voltar ao viaduto. Não queria apenas ajudar uma vez. Ele queria saber mais sobre eles. Queria saber o que poderia fazer para ajudar realmente. Ao chegar, encontrou Lígia e a mãe novamente, mas dessa vez ele não estava ali apenas para fazer uma doação. Ele queria se aproximar, queria entender e, talvez, fazer a diferença. Enquanto André conversava com Ana, mãe de Lígia, ele começou a perceber o quanto ele havia subestimado a vida dessas pessoas. Apesar da dificuldade, eles não pediam por nada mais do que dignidade e uma chance de melhorar. Ana, embora inicialmente cética em relação à ajuda de André, começou a perceber que ele não era apenas mais uma pessoa que se importava com seu dinheiro ou com algo superficial. Ele queria ajudar porque sentia que precisava. Eles passaram os dias seguintes conversando mais, e André começou a levar mais do que apenas comida. Ele trouxe roupas, produtos de higiene e até brinquedos para Lígia. Cada vez mais, a menina mostrava sua gratidão com sorrisos sinceros, e Ana, embora ainda reservada, começava a aceitar a ajuda. Mas André sabia que o que ele estava fazendo não era apenas sobre o que ele poderia dar. Ele estava, sem saber, se apaixonando pela simplicidade da vida que aquela família compartilhava. Eles não tinham riquezas materiais, mas tinham algo que ele desejava mais do que qualquer coisa: um vínculo genuíno e uma conexão humana que ele nunca tinha experimentado. E naquele momento, André começou a entender que sua própria busca por felicidade não passava por mais bens materiais, mas pela construção de uma verdadeira família, onde o amor, a honestidade e a ajuda mútua fossem as bases. Mas ele ainda não sabia como isso aconteceria. Os dias seguintes passaram com uma rapidez que André nunca tinha experimentado antes. Ao voltar para o seu apartamento, depois de cada visita a Lígia e a sua mãe, Ana, ele se via constantemente imerso em pensamentos sobre eles. O contraste entre a sua vida de luxo e a realidade dura em que aquelas duas mulheres viviam começou a consumir sua mente. Ele tinha uma vida de sucesso, mas faltava-lhe algo fundamental: o sentido de pertencimento a algo maior, uma conexão verdadeira. Algo que ele via em cada sorriso de Lígia e nos gestos simples de Ana. Decidiu, então, que não poderia apenas visitar aquelas pessoas como um benfeitor esporádico. Ele queria fazer parte da vida delas de uma forma mais permanente, mais significativa. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que teria que caminhar devagar. Não seria fácil para Ana aceitar sua ajuda, de maneira tão completa, pois ela havia vivido toda a sua vida enfrentando a desconfiança e o abandono. No entanto, a cada visita a confiança entre ele e aquela pequena família crescia. Ele começou a perceber que não se tratava apenas de oferecer dinheiro ou comida. Tratava-se de dar atenção, de construir algo mais profundo, de ser uma presença constante em suas vidas, alguém em quem elas pudessem confiar. Como uma base sólida. Era uma manhã de segunda-feira, e André estava indo para o trabalho quando se deu conta de que não havia ido ver Lígia e Ana no fim de semana. Sentiu uma pontada de culpa, uma sensação desconfortável, como se algo estivesse faltando em seu dia. Ele não podia mais ignorar o fato de que aquelas visitas tinham se tornado uma parte importante de sua vida, quase como uma rotina, algo que ele ansiava mais do que as reuniões intermináveis com seus sócios ou os números que ele passava horas analisando. Decidiu, então, mudar seus planos. Em vez de seguir diretamente para o escritório, ele pegou o carro e foi até a área onde Lígia e Ana estavam.
Não queria apenas aparecer e deixar algumas sacolas de comida, como sempre fazia. Ele queria ficar um pouco mais, ouvir as histórias de Ana, aprender mais sobre suas dificuldades, entender o que poderia fazer para ajudá-las a sair dessa situação. Chegou ao viaduto e encontrou Lígia brincando com João, o bebê, enquanto Ana estava sentada, costurando uma roupa que provavelmente havia sido doada por alguém. Quando Ana o viu, ela levantou os olhos de sua tarefa. Mas não parecia surpresa. Já era claro que André se tornara uma presença constante e confiável em suas vidas. Bom dia, Ana, como você está? André perguntou com um sorriso genuíno. Bom dia, senhor. Estamos bem. Dentro do possível. Acontece que as coisas não estão fáceis, mas conseguimos viver um dia de cada vez. Ana respondeu com um tom de gratidão, mas também com um toque de cansaço evidente. Eu trouxe algumas coisas para vocês, André disse, colocando as sacolas no chão ao lado de Ana. Mas hoje, eu também trouxe algo que acho que vocês podem precisar mais do que comida. Ana olhou para ele, curiosa. Ela sabia que André via com boas intenções, mas nunca deixava de se perguntar qual era o verdadeiro motivo por trás de sua ajuda. André percebeu a desconfiança nos olhos dela, mas também sabia que isso não o impediria de fazer o que achava certo. Eu estava pensando, vocês precisam de um lugar melhor para morar, não é? Talvez seja o momento de dar um passo maior, Ana. Se vocês estiverem dispostas, eu posso ajudar. Não é caridade, é uma oportunidade. Eu quero que vocês tenham uma casa, um lugar seguro, um lar. Essas palavras caíram pesadas no ar, e por um momento, nenhum dos dois falou. Lígia parou de brincar com João e olhou para André, como se tentasse entender o que ele queria dizer. Ana ficou em silêncio por um tempo, sua expressão indecifrável. Ela olhava para as sacolas, para André e para sua própria vida, e então finalmente disse, com a voz baixa: Eu sei que você tem boas intenções, mas não sei se consigo aceitar tudo isso. Sabe, depois de tudo que passei, eu não sei se posso confiar nas pessoas tão facilmente. André assentiu, compreendendo a hesitação. Ele sabia que não seria fácil, que a desconfiança fazia parte da vida de Ana e de tantas pessoas que, assim como ela, haviam sido abandonadas pela sociedade. Mas ele também sabia que não podia desistir. Eu não estou oferecendo algo que tenha a ver com a riqueza que você já conhece. Estou oferecendo a chance de começarmos uma nova vida, todos nós, juntos. Eu sei que você tem receio, mas pense nisso como uma oportunidade. E se não dá certo, você pode ir embora quando quiser. Não há nenhuma obrigação. Lígia olhou para a mãe e, de repente, as palavras que André tinha dito começaram a se instalar no coração de Ana. Ela olhou para a filha e, pela primeira vez, viu nela um futuro mais promissor. Mesmo com as dúvidas, ela sentia que poderia confiar nele, que André queria mais do que simplesmente aliviar sua consciência com um gesto pontual. Está bem, Ana disse finalmente. Vamos tentar, mas se algo der errado, voltamos para nossa vida do jeito que está, sem mágoas. André sorriu. Um sorriso de alívio. Ele sabia que aquilo era apenas o começo, mas também sabia que a confiança deles estava sendo conquistada. Passo a passo nos dias seguintes, a rotina começou a mudar. André visitava Ana e Lígia todos os dias, trazendo mais do que comida. Ele trouxe móveis para o pequeno espaço onde eles moravam. Algo simples, mas que faria uma diferença imensa no dia a dia. Ele comprou uma pequena mesa e cadeiras, para que eles pudessem comer juntos. Ele até levou algumas roupas novas para Lígia e João. Roupas que eles nunca tinham tido antes, que nunca tinham imaginado que um dia usariam. Ao longo das semanas, a mudança começou a ser visível. A casa debaixo do viaduto, antes improvisada e precária, agora estava mais aconchegante. Ana parecia mais tranquila, e a desconfiança que ela sentia por André começava a se dissipar aos poucos. Ela aceitava a ajuda dele, não porque ele tinha mais do que ela, mas porque começava a entender que o gesto dele era genuíno, e que ele queria apenas o melhor para ela e sua família. Lígia, por sua vez, não parava de sorrir. Ela começou a se sentir mais segura, e os desenhos que ela fazia nas paredes de sua casa improvisada começaram a refletir um mundo mais colorido, cheio de possibilidades. Então um dia, após uma visita de André ao viaduto, Ana o chamou para conversar à parte. Ela parecia mais tranquila do que nunca. Eu queria agradecer, André. Você mudou nossas vidas. Eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por mim e pela Lígia. Não precisa agradecer, André disse, com um sorriso humilde. Eu só estou fazendo o que é certo. Eu não sou um herói, Ana. Só estou tentando corrigir os erros do meu próprio caminho. Eu sei, Ana disse,
com um brilho nos olhos. Mas sei também que tem algo mais. Você não tem apenas nos dado coisas materiais. Você tem nos dado algo que eu nunca pensei que encontraríamos novamente. Esperança. André sentiu uma sensação de realização que nunca imaginara que sentiria em sua vida profissional. Ele, que tinha se dedicado a tantos negócios e números, agora via o verdadeiro valor das coisas. Não eram os bens materiais que importavam, mas o amor, a confiança e a solidariedade que ele estava compartilhando com aquelas pessoas. Eu quero que vocês venham morar comigo, Ana. Não como empregados, mas como parte da minha família. Quero que vocês sejam minha família. Eu quero dar a vocês o que nunca tiveram: uma casa de verdade, uma vida nova. Que me dizem? Ana olhou para ele com os olhos marejados, tentando processar o que ele acabara de dizer. Ela não tinha certeza de como aquilo funcionaria, mas sentia que aquele convite não era apenas uma oferta de moradia, era a chance de uma nova vida, uma nova oportunidade para sua filha, para João e para si mesma. Eu aceito, Ana disse finalmente. Mas por favor, se algum dia isso não dar certo, Boque, me avisa. Eu não quero causar problemas. André sorriu e abraçou Ana, sentindo uma alegria inexplicável. Ele sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele estava dando uma chance real para uma nova vida, e isso o fazia sentir-se mais vivo do que nunca. A mudança para o novo lar de André não foi fácil para ninguém. Era uma adaptação para todos, mas com o tempo, a família foi se ajustando. Ana começou a se sentir confortável com sua nova vida, e Lígia e João tiveram a chance de experimentar o que era ter um lar de verdade. Para André, a casa passou a ter uma sensação de plenitude que ele nunca soubera que precisava. Eles não eram mais estranhos. Eles eram uma família, e tudo isso começou com um simples gesto de bondade, uma oportunidade que André decidiu oferecer. O novo começo de André, Ana, Lígia e João não foi fácil. Era uma mudança radical, e todos estavam se ajustando à ideia de uma vida diferente. Para André, que vivia em um mundo de luxo e solitário sucesso profissional, agora ele se via completamente imerso na responsabilidade de ser uma presença constante e significativa na vida daquela família. Ele sabia que não se tratava apenas de dar coisas materiais. Ele tinha que aprender a ser mais do que um patrocinador. Ele precisava ser um amigo, um mentor, um parceiro. Ana também estava se ajustando, embora de maneira mais cautelosa. Ela já havia vivido de forma difícil, mas sempre com a esperança de um futuro melhor. Agora, com um novo lar e a promessa de André, ela estava começando a ver que poderia haver algo mais. Ela não precisava mais temer o futuro com tanta intensidade, mas ela também não podia esquecer os desafios do passado. A confiança vinha devagar, mas André estava ganhando seu respeito a cada dia. Lígia, por sua vez, era mais animada. Ela se adaptava rapidamente ao novo ambiente. Ela corria pela casa, brincava com João e ao mesmo tempo começava a aprender a importância da educação. André trouxe livros, cadernos e até contratou uma professora para ensinar Lígia. Ele sabia que educação era a chave para o futuro dela menos, e ele queria que ela tivesse as oportunidades que ele nunca teve, sendo criada em um ambiente de pobreza e sofrimento. O que André mais notava durante esses primeiros meses juntos era a energia nova que estava surgindo em sua própria vida. Ele nunca imaginou que um dia se sentisse tão conectado a outras pessoas, especialmente aquelas que antes ele só via como vítimas das circunstâncias. Agora, ele estava construindo uma nova história, não apenas para ele, mas para porém. Nem tudo era simples. Ana, embora cada vez mais grata por tudo, ainda se sentia insegura em relação ao futuro. Ela sabia que a vida era imprevisível, e as dificuldades poderiam surgir a qualquer momento. Ela ainda não estava completamente segura de que o que André oferecia era duradouro. Seus medos de ser deixada para trás ou de ser abandonada surgiam de tempos em tempos. E se um dia você mudar de ideia? Ana perguntou a André em uma tarde tranquila, enquanto eles estavam na sala de estar. E se por algum motivo você decidir que não quer mais nos ter aqui? André olhou para ela, seus olhos sinceros. Eu entendo seus medos, Ana. Sei que você já passou por muita coisa na vida, mas o que estou oferecendo não é só um teto sobre nossas cabeças. Estamos construindo algo que é para durar. Algo que espero nos dê uma base sólida para sempre. Não há nada que me faria mudar de ideia. Mas se você algum dia sentir que não está mais confortável aqui, ou que isso não é o que você quer, eu vou ouvir você. Nós vamos fazer isso juntos. Com paciência. Ana olhou para ele,
as palavras dele tocando seu coração. Ela sabia que ele estava dizendo a verdade, mas ainda sentia uma dúvida, uma sombra que a impedia de se entregar completamente. Ela sabia que a confiança demorava para se construir, especialmente após tantas perdas na vida. Mas ela também sabia que, no fundo, André estava sendo genuíno com ela. Lígia, por outro lado, estava descobrindo o mundo de maneiras que ela nunca tinha imaginado. A cada dia, ela ficava mais animada com as lições que aprendia, com os novos livros e brinquedos que ganhava. Ela adorava aprender, especialmente as aulas de ciências e matemática, e rapidamente se tornou muito interessada em sonhar grande. Às vezes, ela falava sobre ser médica. Outras vezes dizia que queria ser professora, mas o que mais surpreendeu André foi o quanto ela se dedicava a seus estudos. Ela não estava apenas aceitando as oportunidades que ele lhe dava, ela estava aproveitando-as ao máximo. Você sabia, moço, que pode ser médico e ajudar outras crianças? Como eu? Ela perguntou um dia, olhando para ele com uma seriedade inesperada para sua idade. Eu sei, Lígia, André respondeu com um sorriso. Eu sei. E quem sabe, um dia você pode ser uma dessas médicas incríveis que ajudam as pessoas. O importante é acreditar em seus sonhos. O brilho nos olhos de Lígia, cheia de curiosidade e esperança, era algo que André nunca tinha visto antes. Ela não se via mais limitada pelas paredes de um viaduto ou pela falta de recursos. Ela agora tinha um futuro à sua frente, um futuro que ela acreditava ser possível alcançar. Com o tempo, as visitas diárias de André começaram a diminuir. Não porque ele não se importava mais, mas porque ele sentia que a família estava finalmente se ajustando à nova vida. Ana estava se sentindo mais confortável em casa, tomando conta de João, ajudando Lígia com os deveres escolares e até se aventurando a fazer novos amigos no bairro. Ela começou a trabalhar em uma pequena loja local, ajudando em tarefas administrativas, algo que lhe dava uma sensação de independência e autoestima. E o mais importante, porém, era que a sensação de lar estava finalmente sendo construída. A casa estava cheia de risos, de pequenas conversas entre André e Ana e de histórias que Lígia contava ao final do dia. André começou a perceber que não estava mais indo para casa como antes, sem propósito. Agora, ele estava voltando para um lugar onde as pessoas o esperavam, onde ele sabia que era amado e necessário. Ele não sentia mais a solidão que antes o dominava. Mas mesmo com todas essas mudanças, André sabia que ainda havia mais a ser feito. Ele não podia esquecer que o caminho para a verdadeira estabilidade emocional e financeira para Ana e suas crianças ainda estava apenas começando. Eles tinham saído de uma situação desesperadora, mas não estavam livres de todos os desafios que o futuro traria. Uma noite, depois de um jantar simples, mas cheio de risos e brincadeiras, André sentou-se à mesa com Ana e Lígia. Ele observou as duas com carinho, com um sentimento de gratidão e responsabilidade. Eu pensei muito sobre o futuro de todos nós. André começou, olhando para Ana e depois para Lígia. Eu sei que, com tudo o que aconteceu, você ainda tem medo, Ana. E eu entendo isso. Eu sei que você ainda tem dúvidas. E eu não quero forçar nada em você, mas queria fazer uma proposta. Ana olhou curiosa, mas com a mesma desconfiança que ele já conhecia. O que você quer dizer? Eu quero adotar a Lígia e o João oficialmente, André disse com firmeza. Quero que todos nós sejamos uma verdadeira família. Eu quero que você e as crianças saibam que podem contar comigo para o resto da vida. Eu quero fazer isso de forma legal, para que nada possa nos separar. E eu também quero me casar com você, Ana, para que a nossa família seja completa. O silêncio na sala foi pesado. Ana olhou para ele, e então olhou para Lígia, que estava com os olhos brilhando de emoção. Era uma proposta que ela jamais imaginaria em sua vida. A dor. As dificuldades e os medos do passado estavam começando a desaparecer, diante de algo que ela nunca imaginou que teria um futuro real. Eu aceito, André, Ana disse, a voz embargada. Eu sei que tenho medo, mas acho que também merecemos isso. Merecemos uma chance. André sorriu, e as lágrimas se formaram em seus olhos. Ele não sabia como expressar o que estava sentindo naquele momento. A felicidade, a gratidão e o amor estavam tomando conta dele de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. Então, estamos juntos, para sempre, como uma verdadeira família. Embora o futuro fosse incerto, naquele momento, a verdadeira família de André estava finalmente formada. Eles não sabiam exatamente o que os aguardava, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. E acima de tudo estavam juntos.
Lígia começou a se dedicar ainda mais aos estudos, sonhando com um futuro brilhante, enquanto João crescia com amor e carinho, tendo uma infância feliz. Ana e André estavam mais unidos do que nunca, sabendo que, apesar de todos os obstáculos, eles poderiam construir uma vida maravilhosa juntos. E assim, a jornada de André, Ana, Lígia e João continuaria. Mas o mais importante era que eles tinham encontrado a verdadeira riqueza da vida, menos o amor, a confiança e a família. E isso era algo que o dinheiro nunca poderia comprar.